paz do Senhor, povo de Deus. Por aqui, Tony Pinho, canal Bíblia para o Cotidiano. Você está já na lição de número 6. Isso mesmo, meus amados. Lição de número 6, ou seja, já passamos de um mês de aprendizado da Palavra de Deus. E agora chegamos no mês novo. Tá aí, lição de número 6, os dons de poder. Primeiro falamos sobre os dons de revelação. Agora vamos falar sobre os dons de poder. É isso mesmo, mês novo, certo? Tá aqui, ó, dia 6 de novembro, lição 6 de novembro. É isso aí, começa mais um mês, que seja um mês de grande bênção de Deus sobre nossas vidas, sobre nossas famílias, sobre o nosso país, né? Precisa das bênçãos do Senhor nessa nova jornada que se inicia o mês de novembro na Escola Bíblica Dominical, tá bom? Então tá aí, lição 6, você já pôde aí acompanhar o nosso devocional da EBD pela manhã, falando sobre o que? Tu és o Deus que faz maravilhas. Deus continua sendo Deus que faz maravilha. Esse foi o nosso devocional de hoje, de manhã. E agora vamos para a lição de número 6. Lembrando para você que não conhece esse canal, a gente trabalha aqui, ó, com a revista da editora Betel Dominical, quarto trimestre de 2022, falando sobre a igreja e o Espírito Santo. Por isso que estamos falando sobre os dons de poder. Que dons são esses? Que dom é esse, professor? Como que se divide esse dom? Hoje a gente vai aprender um pouco mais. Deixa eu falar mais uma vez, como eu falei para vocês na lição dos dons de revelação. Aqui está dividido para ficar mais simples. Se você for estudar os dons de poder que ele trata aqui, que a gente vai falar, ó, o do poder de quê? Vamos lá. Nós temos o poder de milagres, nós temos o poder de curar, né, que é no plural, e o dom de maravilha. Seria uma aula para cada. Porém, a revista teria que ser 2 trimestres para a gente aprender sobre cada dom específico. Então, em uma só lição, a gente vai aprender sobre 3 dons. Os dons direcionados aos dons de curar, ou no caso aqui o dom de poder, né? Curar está dentro dos dons de poder, tá bom? Só para que você fique aí familiarizado. Nosso texto áureo, livro de Atos, capítulo de número 8, versículo de número 6. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Meu irmão, irmão, tá faltando isso aqui para os nossos dias, os dias atuais. Irmão, que palavra! Vocês que é do canal, viu lá, eu postei na aba comunidade e lá no grupo do Telegram a foto da sala da mocidade, né? Eu fiquei lá no cantinho, na verdade, porque assim, tiraram foto da porta lá para a mesa do professor. Então, a sala eu fiquei bem escondidinho lá. Nossa sala dos jovens, irmãos, está, ó. Deus tem feito maravilha na nossa igreja. Que Deus continue abençoando a nossa mocidade, né? Coral Filadélfia. Né? Que Deus continue abençoando. E houve uma pequena discussão assim que foi muito bom, irmãos. Deixa, professor, criar umas discussões na sua sala, sabe para quê? Para você ouvir opinião, principalmente da juventude, né? Sobre viver apenas de batismo, movimento, o mover, ou viver uma constância, né? Ali entre os jovens ali conversando, não, tem que ter o avivamento para ter a constância, não, tem que ter a constância para ter o avivamento. E eu deixei eles falar, irmão, cada um falou de um jeito e eu deixei. A aula acabou lá em cima na nossa igreja, acabou a aula e o jovem ficou na sala ainda, ó. Por quê? Porque depois da escola dominical começa o ensaio dos jovens. E os jovens não queriam parar não de estudar não, irmão. Tem hora, irmão, que a gente tem que deixar o Espírito Santo nos guiar, irmãos.
nos conduzir. A gente tem que deixar, e foi muito bom. Aí eu deixei eles falarem, quando eles terminaram de falar, aí eu falei assim, sabe qual é a conclusão disso aqui? Que vocês têm que viver uma continuidade do avivamento. Ou seja, avivamento tem que ser todo dia. Então não dá para separar avivamento de uma vida cotidiana. Tem que estar junto, né? E por que eu estou falando isso logo aqui no começo, professores? Porque estava falando assim aqui, unanimemente. Ou seja, todos que estavam ouvindo estavam prestando atenção, estavam de olhos fitos, né? Olho no olho, querendo entender o quê? O que Filipe, né? Falando de Filipe, atendo o que Filipe dizia, porque eles estão dizendo que ouvia, então se eles estavam ouvindo é porque Filipe, lógico, logo estava aqui, ó, falando. E, acima de tudo, eles viam aqui, ó, sinais. Eles viam sinais. Então, Filipe apenas não falava, ou apenas falava, né? É a frase correta. Filipe não apenas falava, mas Filipe fazia os sinais. Então, ele prendia as pessoas pelo seu falar e pelo seu agir, que está dentro dos dons de poder. Então, com certeza, Filipe realizava milagres. Falava de milagres e realizava milagre. Então, isso é maravilhoso para a gente colocar já em prática aqui, né? Eu estou bem assim, irmão. Eu estou fogueado de uma vigília que os jovens proporcionaram e me convidaram lá para interceder do começo ao fim. Eu estou fogueado, irmão. E hoje, essa semana de novo vai ter encontro de jovens de novo, sexta e sábado, irmão. Os nossos jovens da nossa igreja, Deinamá, pastor Nilson, irmão, a liderança de Orlando Júnior e a Edicleide, junto com meu amigo Gilmar, meu irmão, está proporcionando momentos maravilhosos. Nessa aula que eu estou falando para vocês, a gente ficou fogueado na sexta-noite. Quando foi no domingo de manhã na escola dominical, a aula pegou fogo, que o ensaio quase não tem ensaio. Segundo o próprio regente, quando foi no domingo de noite, era eu que estava dirigindo, pois era do departamento do DINC, do qual eu faço parte, e ele disse, irmão, eu estou fogueado desde sexta. Então, assim, aí eu ministrei na igreja de um amigo sobre a volta de Cristo na terça. Quando foi na quarta, eu fui para a minha igreja orar. O professor também ora também, tá bom? Ora também. Aí eu fui orar na nossa igreja, o presbítero Silvano, que é o líder da oração, pediu para que eu trouxesse uma palavra e eu trouxe. Porque estás abatida, ó minha alma. Espera em Deus, confia nele, alegra-te, né? Mas eu peguei o versículo primeiro que fala assim, assim como a corça anseia pelas águas. Eita, irmão, ultimamente eu estou deixando assim, irmão, eu estou deixando o Espírito se mover, ele tem total liberdade. E sabe qual é a minha frase para esses últimos dias? Você quer replicar a minha frase aí? Você gosta de frase para o seu dia a dia? A minha frase é assim, irmão. Deixa eu abrir aqui. Salmo 42, foi que eu ministrei quarta-feira na oração. A minha frase é essa. Eu não tenho tempo para perder tempo. Eu, Tony Pinho, não tenho tempo para perder tempo. Eu tenho que me entregar, me jogar, me lançar à vontade do Senhor, através dos dons de poder. Então tá aqui, ó. Eu ministrei isso aqui, ó. Como a corça brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Assim como as corças desejam a água, assim eu desejo a ti e suspiro para estar com Deus. Aí o verso 2 diz, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando entrarei e me apresentarei à face do meu Deus. Aí, irmão, Deus usou, Deus deixou e foi lindo, irmãos. Falar do Espírito Santo a gente não pode limitar, irmão. O Espírito Santo não cabe em nenhuma caixinha feita por mim e por você. Professores, alunos, superintendentes, pastores, amantes da palavra, entenda, dá para a gente ensinar algumas coisas, mas Deus
Jesus e Espírito Santo, eu não sei cantar, mas eu gosto muito da música que diz: deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, irmão. É poder. E poder você não regula, poder você deixa fluir. Eita glória! Vamos para a lição, irmão? Vamos para a lição. Que diz assim: verdade aplicada. Cada discípulo de Cristo deve desejar e buscar os dons espirituais com o cumprimento da missão de evangelização e edificação da igreja. Então, mais uma vez, o dom de poder, ele serve para evangelizar. Professor, mas não fala que o povo ouvirão a palavra e pela palavra eles chegarão a Deus? Sim, por isso que a gente leu Atos, capítulo 8, verso 6. Ouvem a palavra e veem o milagre. Então não dá para desassociar uma coisa da outra. Você evangeliza mostrando que Deus pode curar, que Deus pode libertar, que Deus pode transformar e diz para ele: arrependei-vos que é chegado o reino de Deus. Então serve para a edificação da igreja. Nosso texto de referência. Você está vendo a minha canequinha? Foi a minha amiga Cláudia, do meu amigo Presbítero Alex. Presbítero Alex não, Pastor Alex, que o pastor dele da ADAI o separou e vai ungí-lo a pastor. Alex é o cofundador do canal, começou comigo lá atrás, comigo, vem aqui todo final de trimestre, ele já está marcado para vir aqui. Deus o separou aí, né, através da vida do seu pastor, para ele ser consagrado a pastor. Foi a Cláudia trabalha com esses artigos, né? Aí eu pedi para ela fazer a canequinha, ficou bonitinha, né? A canequinha para a gente colocar a nossa porta-canetas, tá tudo aqui, que aí não cai mais, tá bom? Livro de João, capítulo número 14, verso 12 e 13. Depois a gente vai para Hebreus, capítulo 11, 1 e o versículo 6. Eu gosto quando os professores começam a mesclar vários para mostrar que o que ele está ensinando tem base bíblica, está alicerçado na Bíblia, irmãos. Olha só, João 14. Todos nós conhecemos João 14, né? Que é na casa do meu pai, não é verdade? Todo mundo, mas vamos ver o que ele pegou aqui de João 14 para se referir aos dons de poder. Diz assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as farás maior do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Eu quero deixar ênfase aqui porque tem uma heresia terrível, viu? Heresia, como diz Paulo Júnior, heresia. Tem uma heresia terrível aqui, ó. Porque diz assim: farás obra maior do que eu faço e as farás maior do que eu faço. Aqui, ó, marca aí. Tem uma heresia aqui, mas deixa eu ler o versículo de número 13. E todo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o meu Pai seja glorificado no Filho. Qual a heresia aqui, professor Tony? Tem uma heresia aqui muito perigosa. Tem gente falando assim, tá vendo? Jesus falou que a gente vai fazer uma obra maior do que ele. Então, logo, olha a heresia. Nós temos maior autoridade do que Jesus. Meu Deus do céu. Ô, Jesus. É melhor ouvir do que ser surdo. Eu já ouvi umas coisas dessas, irmão. Tu acredita que eu ouvi uma vez um camarada dizendo bem assim: eu fui expulsar um demônio uma vez e disse, saia em nome de Jesus. E o demônio não saiu. Eu disse, saia no nome de Deus. E o demônio não saiu. Saia em nome do Espírito Santo. E o Espírito não saiu. Aí, irmão, você sabe o que eu tive que fazer? Eu tive que tomar posse de João 14:12, que Jesus disse que obras maiores eu faria do que ele. Eu disse, em meu nome, Espírito maligno, saia. E ele disse que o Espírito saiu. Meu Deus, se não tivesse gravado, tá na internet, tá aí no YouTube. Se não tivesse no YouTube, vocês diriam, você está mentindo, professor. Tá, irmão, tá aí no YouTube. Põe aí, é triste, mas pra gente ver com que a gente está lidando. Põe aí, pastor expulsa demônio no nome dele, porque no nome de Jesus não foi suficiente. É sério, não é brincadeira não, irmãos. Quando Jesus fala bem assim, e farás obras maiores do que esta, o que Jesus está dizendo? Olha, eu estou com vocês apenas um período de tempo, fiquei com vocês
33 anos e meio. Porém, exercendo a função sacerdotal, a minha função ministerial, trazendo aqui para a gente entender, só foi 3 anos e meio que Jesus está dizendo que exerceu. Nós não. Por exemplo, eu exerço esse ministério há 20 anos. Ou seja, eu estou exercendo esse ministério mais do que Jesus. Mas com certeza absoluta, eu não fiz... Meu Deus, eu vou dizer o quanto. De 100%, que é uma porcentagem, eu não fiz 1%. Não é muito. 0,1% do que Jesus fez na terra. Impossível. Mas o que ele está dizendo é que eu estou indo para o Pai agora. Vocês vão permanecer aqui na terra por mais tempo do que eu. E consecutivamente, já que vocês vão passar mais tempo aqui na terra, vocês têm que fazer obras maiores do que a minha. Continuar fazendo. Continuar. Mas a pergunta é, estamos exercitando? E por que a gente não faz obra maior do que Jesus? Está aqui em grandiosidade. A gente tem essa autoridade, mas a gente não faz. Por quê? Versículo 13. Porque muitos estão fazendo para glória própria. Mas Jesus diz bem claro, e tudo quanto pedires em meu nome, eu farei. Então não é você que faz, meu querido, minha amada irmã, não é você que faz. Quem faz é no nome de quem você está pedindo. Ele fala, está pedindo em quem? Em meu nome, para um só sentido. Está aqui, para que o Pai seja glorificado no Filho. Você pede o Filho intercede o Pai faz o milagre. Então, Pai e Filho é glorificado na sua vida. É para isso que existe, que existem os dons de poder. A aula hoje começou assim, né, irmão? Ô, irmão, eu tô fogueado, irmão. Meu Deus do céu, tô fogueado com a glória, com a majestade, com o poder. Oh, aleluia. Oh, irmão, tô maravilhoso. Deixa eu falar uma coisa aqui pra gente ir pra nossa aula. Hoje eu tô feliz, eu tô feliz. Eu tô feliz demais. Que Deus, Ele é maravilhoso. Deixa eu falar de algo aqui pra gente ir pra lição, que eu não quero falar mais sobre isso. Pelo menos nessa lição. Você sabe que eu criei um curso chamado Simplificando a EBD, que é para você que é aluno, professor, superintendente, você que nunca frequentou a escola dominical, está caindo aqui agora e fala assim, eu quero aprender sobre isso, novo convertido, se converteu ontem na igreja, que foi domingo, hoje está aqui e diz, eu preciso aprender um pouco mais da palavra, como é que eu faço para aprender? Você caiu aqui. Esse curso serve para você. Esse curso ele tem 10 módulos, da apresentação à conclusão de como montar uma escola, como montar um simpósio, porque aqui no curso você vai aprender como montar a escola dominical, sala dos professores, acima de tudo, todos vocês, entender como é que funciona a revista. Você sabe por que a gente tem uma escola dominical às vezes falha? Porque nós, professores, eu estou me incluindo, a gente não entende como funciona a escola dominical. A nossa revista, perdão, título, verdade aplicada, textual, a gente não entende, a gente acha que é de qualquer jeito, e não é. Mesmo eu deixando o Espírito me conduzir, eu tenho um parâmetro, eu tenho algo a seguir. Não foi bagunçado. Eu digo que não foi bagunçado porque Deus podia ter dito, haja tudo, e tudo seria criado, mas Ele separou, irmão. Isso se chama organização. Se Deus se organizou o mundo em dias, em fases, por que a gente não tem que organizar a nossa escola dominical? Quer esse curso? Quanto custa, professor? R$37. Aproveita que esse preço vai, subir, vai voltar o preço aí, mas R$37. 37. Aproveita que é 37. Não perde tempo. R$37. Clica no link aqui embaixo e vamos para a aula que eu quero deixar o fogo queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Pronto. Clica aí no link, compra o curso que eu te dou o suporte via WhatsApp. Tem alunos aí, que tá tendo a oportunidade de falar comigo, né, no WhatsApp. Eu e eles e eu, tá bom? Vamos para a nossa introdução, que eu não quero parar mais aqui. Então já aproveita, curte, comenta, compartilha, ora, se puder e quiser, contribui com o Pix do canal, Tony com Y, rpinho, @gmail.com. Pronto, vamos para a lição. Deixa Deus te usar aí.
Introdução. Através dos dons de poder, a Igreja de Cristo vive o sobrenatural de Deus na terra. Estes dons de poder são fundamentais para que a Igreja não se apoie na capacidade dos homens, mas no poder de Deus. Aqui já tem umas coisas a ser marcadas. Espera aí que eu lembrei. Meu pastor Eli Maciano, meu co-pastor, ele fica, irmão, escondido, irmão. Ele fica só na brecha. Como diz aí, pastor Eli, eu sei que o senhor está aí, porque o senhor disse que ouviu aqui uma discussão que houve aqui no canal, essa discussão que a gente fala assim, o irmão conversando sobre um assunto, o senhor está aí, né, pastor Eli? Você fica só na moita, né? Só escondidinho, né? Eu estou sabendo. Depois, se eu não aguento, você me conta que o senhor está lá, né? Aliás, que o senhor está aqui. Quando eu chego na igreja, você fica me contando. Pastor Eli, irmão, é o meu co-pastor. Amor de pessoa. Dá aula, ó. Sensacional. Pastor Eli, que Deus abençoe a sua vida, a vida da Kelly e a vida da nossa irmã Ruth. Que Deus abençoe vocês. Certo? Olha que coisa maravilhosa aqui. Por que existe o dom de poder dentro da igreja? Para que o homem entenda que a igreja não cresce, não é porque ele investiu financeiramente, porque ele montou uma estrutura, porque ele colocou um bom som, um bom microfone, tem os melhores músicos, tem os melhores departamentos, os melhores regentes, divisão de voz, tal. Não é por isso. Oferece a melhor comida, enfim. Não, o melhor teatro, a melhor coreografia, não é isso. Ele está dizendo que esse poder o homem não pode adquirir na prateleira do supermercado. Ele não pode ali comprar esse milagre, colocar na prateleira da igreja e dizer, ó, a gente tem esse poder. Esse poder aqui é dessa igreja. Então a introdução aqui é sensacional. E a gente sabe, irmão, a gente já passou por algumas igrejas, aliás, por alguns movimentos de milagres de igreja. Eu não quero citar nome para não dar direito à resposta, apesar que o canal também, os 5 mil inscritos que eu tenho, não vai afetar se eu falar nome. Mas por ética, não vamos falar nome. Mas a gente sabe de igreja que, infelizmente, as pessoas iam lá, ou vão lá, não sei dizer, porque eu não vejo mais, pelo que o milagre que pode acontecer e não para a pessoa ser salva. E todo milagre que Jesus proporcionava era para salvação. Vai, a tua fé te salvou. Ele disse isso para a mulher pega em adultério, para o homem que era cego, para o endemoniado, para o paralítico. Ele nunca dizia assim, vai, a tua fé te curou. A frase era, a tua fé te salvou. Então toda a cura era com o objetivo de salvação. Porém, nos nossos dias contemporâneos, o que acontece? As pessoas dizem, vai, a tua fé te curou. Então, eles não querem, eles não se preocupam, melhor dizendo, que as pessoas venham para a igreja para ser salvas e permanecer na santidade para ir para o céu. Eles querem que as pessoas venham para a igreja e sejam curadas e diga para outros que ali tem cura e vem só por causa da cura. Só que a cura é muito pouca, irmão. É uma partícula do que você pode receber. Do que adianta você ser curado de um câncer, de uma lepra, era surdo, era mudo, era cego, e você ir para o inferno curado? Você já pensou nisso? Estou aqui generalizando. Então, muitas pessoas vão para lá, é curada de uma doença terminal e se desvia. Que intuito tem a cura? Por isso que Jesus sempre dizia nos seus milagres, vai, a tua fé te salvou. Ele curava para salvação e não curava por curar, para ganhar a multidão. Infelizmente, a gente vive nesses dias esse ponto aí. Tá bom? Mas vamos falar desse dom de poder aqui. Eu recomendo o livro do Dr. Billy Graham, O Poder do Espírito Santo. Sensacional para falar sobre esse dom aí. O ponto 1 vai falar aqui, né? Ponto 1, dons de... No ponto 1 vai nos dizer dons relacionados ao poder. Diz assim, Deus demonstra seu poder de muitas maneiras. A presente lição enfatiza tal demonstração por intermédio de 3 dons que encontramos na relação apresentada por Paulo em sua carta aos Coríntios: fé, dons de curar e operação de maravilha. Caneta, marca texto e marca aí. Vamos falar primeiro de fé.
Fé é um dom de poder, professor Tony? Sim, com certeza. Lembra que eu falei que existem 5 níveis de fé que a gente pode dividir para ficar mais simplificada? Fé também. Eu tenho fé que você vai ser curado. Eu não tenho um dom de cura, nem eu tenho um dom de maravilha, mas eu tenho fé que você vai ser curado e você é curado. Então é dom de poder. Tá bom? Aí tem aqui no plural, ó, dons de curar. Por que dons de curar? A gente vai ter um ponto específico. Porque, por exemplo, eu posso ter o dom de curar as pessoas que têm lepra. Mas eu não posso, mas não quer dizer que eu tenha o dom de curar as pessoas que têm, vamos lá, câncer. Ou até mesmo um câncer específico, talvez não. E eu também não tenha, eu posso ter o dom da pessoa vir com um câncer terminal para as mulheres, um câncer de mama. Porém, eu não tenho o dom de cura para curar a cura para os homens, especificamente o câncer de próstata. Você entende? Então é dividido dessa maneira, mas vamos estudar mais na frente, porque dons de curas, porque acredita-se, entende-se que cada cura é para uma pessoa exercer. Por isso que fala que o corpo de Cristo se une. Lógico que pode ter uma pessoa que pode ter todos os dons de curas, não importa qual é a enfermidade, se ele pôr a mão, orar, Deus vai curar? Sim, como Paulo mesmo diz, que ele tem todos os dons, ou ele tinha, ou ele exerceu todos os dons. Alguém pode ter todos os dons, professor? Sem dúvida. Mas por quê? Porque Deus quer, e eu não mando nele. O Espírito Santo dá como ele quiser, tá bom? E o outro dom é operação de maravilhas. Eu já falei sobre esse dom que pouco se vê na atualidade. Não é que não tenha, pouco se vê. Dons de maravilha com a natureza. Você dizer assim, ó, vai chover e chove, é dom de maravilha, sabia disso? É isso aí. O que Moisés fez, vou falar daqui a pouco. Abrir o mar vermelho é um dom de maravilha. Mas também dom de maravilha, eu não ter esse dedo e você ora e ele nasceu de novo. Também, isso é dom de maravilha. Mas vamos falar um pouco mais na frente. Continuando, os estudiosos têm defendido este grupo como dons de poder. Quem a gente vai citar aqui, se você está com a sua revista aberta? Stanley Orton. Está marcadinho aqui. Stanley Orton está no grupo do Telegram. Você entra nesse grupo, baixa a revista em PDF, baixa a Teologia Sistemática de Stanley Orton em PDF. Lá tem, se eu não me engano, o Avivamento da Rua Azusa, o Avivamento do País de Gales, a revista dos jovens, que foi o trimestre passado que nós estudamos sobre o Espírito Santo. Tudo subsídio para você. Quanto custa? 0,800. Ele diz assim, identifica os mesmos também como dons de ministério e a igreja e o mundo, ou seja, serve para a igreja esses 3 dons aqui, fé, dom de curar, dons de curar e operação de maravilha serve para dentro da igreja e para o mundo, porque acontece esses milagres, esse dom exercido dentro da igreja e o mundo lá fora fica sabendo. Lembra que eu comecei? Que tem igrejas que faz um milagre e vai para a televisão, aí depois que tu vai para a televisão, todo mundo quer ir lá? Então serve para a igreja e serve para o mundo. Observação de Stanley Orton, ele continua dizendo, assim são dons que capacitam os membros do corpo de Cristo a agir sobrenaturalmente. Então, é para o corpo de Cristo e deveria ser exclusivo para a igreja de Cristo, mas também serve para atrair as pessoas do mundo para receber essa cura para a salvação. Diga com ênfase, letras garrafais. Cura para salvação, tá bom? 1.1, dom de fé. Vamos falar um pouquinho sobre dom de fé? Aqui tem fé. Vamos falar de dom de fé. Eu que eu estou lendo aqui, porque eu estava vendo um ponto aqui, irmão, muito interessante, mas vai ser no último ponto, operação de maravilhas. Nossa, o bispo Manuel Ferreira aqui, ó, bispo primaz Manuel Ferreira, ele fez uma citação aqui sensacional. Eu realmente vou te falar, hein? Essa revista aqui é a revista para a gente carregar para o resto da nossa vida. Vamos falar de fé como um dom? Vamos lá. 1.1. É indispensável
considerar que a fé como dom é identificada como fé natural, da fé salvífica. Acho que é a palavra, esse acento aqui, não é isso? Salvífica. Da fé como doutrina e da fé vista no livro de Gálatas como virtude do fruto. Então, peraí, vamos separar aqui, ó. Vamos separar você e você. Vocês usam caneta, marca-texto, vocês usam isso aí? Eu uso, eu gosto de usar. Vamos lá, vamos falar aqui de fé. Dom de fé, peraí, deixa eu me organizar, que me atrapalhei aqui, ó. Dom de fé. É impossível considerar a fé como dom, ok? Diferente da fé natural, ó, vai contando. 2. Da fé salvífica, acho que é isso que pronuncia. Da fé como doutrina, 4. E da fé vista como fruto do Espírito. Então, agora sim, pega a canetinha aqui, ó, e você anota, ó. Aqui é uma fé, fé como dom, fé natural, 2, fé salvífica, 3, fé como doutrina, 4 e fé como fruto do Espírito, 5. É isso aí. Você tem 5 tipos de fé. Citações, professor. Vamos lá. Fé salvífica, Romanos, capítulo de número 10, verso 17. E Efésios 2, 8 e 9. A fé como doutrina, 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5. A fé como fruto, a fé de Gálatas, né? Gálatas, capítulo 5, 22. Vamos lá, o pastor Jandiro Silva assinala, abre-se parênteses, a galeria dos heróis da fé em Hebreus 11 traduz a realidade do dom da fé, visto que homens e mulheres de Deus receberam pela fé, olha só, a certeza das coisas que não poderiam ver nem prover e consequentemente, continuaram avançando com Deus através de circunstâncias difíceis. Vamos abrir lá. Ele fechou um parênteses, mas a revista continua. Desta forma, o dom da fé possibilita ao crente receber o poder sobrenatural e fazer uso em momentos que só a intervenção divina pode mudar a circunstância. Abre aí, livro de Hebreus. Vamos lá. Capítulo de número 11. Vamos lá. Aí fala bem aqui, ó. Hebreus capítulo 11. Lição de casa, professor? Sim. Tem tarefa de casa? Não tem? Tarefa de casa para você. O que, professor? Hebreus capítulo 11. São quantos versículos, capítulo 11? Apenas 40 versículos, irmão. Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Quando você cansar de falar pela fé, aí você escuta pela fé. Certo? Então, Hebreus capítulo 11, lição de casa para você. Vamos ler alguns versículos que diz assim. Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Vamos lá? Pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ou seja, pela fé. Deus não precisa olhar para nada para criar tudo. Aqui ele começa, pela fé Abel, pela fé Enoque. Aí ele vai para o versículo de número 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Pronto, agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Aí 7 fala pela fé Noé. Vamos ver quem mais aqui. Pela fé Abraão, pela fé, continua falando, habitou Isaac, Jacó, pela fé também Sara, pela fé, vamos ver, quem mais nós encontramos aqui que ele fala pela fé Abraão e Isaac, quando foi provado, provar lá ele, né?
pela fé Isaque, pela fé Jacó, pela fé José, pela fé Moisés tirar o povo do Egito, pela fé celebrou a Páscoa, pela fé passaram o Mar Vermelho, pela fé caíram as muralhas de Jericó, pela fé Raabe, pela fé, agora aqui, aqui é bonito, aqui é interessante, versículo 32. E que mais direi? Faltar-me-ei tempo, contudo, meu Deus, eu fico maravilhado com essas coisas da Bíblia. O escritor hebreu está falando assim, olha, é tanto exemplo de fé na Bíblia que vai me faltar tempo para contar para vocês. Essa aula vai passar 3 dias, 15 dias, 20 dias, a gente aqui ainda falando de exemplo de fé. É isso que Hebreus capítulo 11, verso 32 está dizendo. Ele diz assim, vou repetir. E que mais diria? Faltar-me-ia o tempo, contudo ele vem. Gideão e Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram, rios, praticar a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram força do fogo, escaparam a fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos estrangeiros. E nós, professor, nós que somos mulheres, nós que estamos aprendendo da palavra, não tem mulher de fé? Lógico que tem, mulher. Acabei de falar no versículo 31, pela fé Raabe entrou com tanta fé e tanta força na história que ela entra na genealogia de Jesus. Eita glória! Mas o versículo 35 fala para vocês, minhas irmãs. Olha aí, as mulheres receberam, pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição. Irmão, isso aqui é tão forte que diz bem assim, nega esse teu Deus, senão eu vou te matar. Ele disse, eu prefiro morrer do que negar. Eu prefiro esperar a ressurreição do que negar o meu Deus. Então, irmão, Jesus é maravilhoso demais. É bom demais falar de fé. Glória! Eu vivo pela fé, à espera 100% de milagres. Eu não vivo à espera de um, eu vivo à espera de centenas deles. 1.2. A fé especial milagrosa. Vamos falar dessa fé milagrosa? Diz assim: como visto no tópico anterior, se trata de uma manifestação do Espírito que não é conferido igualmente a todas as pessoas. Não é conferido a todos. Nem todo mundo tem fé para tal coisa. Tem gente que não tem fé para ver um milagre, tem fé para ver uma conquista, tem fé para ver o sobrenatural. Ele tem a fé natural dele, tem fé que Deus pode fazer, mas ele não acredita não tem a fé, não é que ele não acredita, vamos mudar a frase, né? Não tem aquela fé que aquela cura vai acontecer, mas ele tem fé que vai para o céu. Por isso, senão, se ele não tivesse fé, seria impossível ele ir. Porque ele diz bem aqui, ora, versículo 6 de Hebreus, capítulo 11, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que ele existe, que é galardoador. Então, não tem como agradar a Deus se não tiver fé. Então, uma pessoa sem fé é uma pessoa que não agrada a Deus. A fé especial visa capacitar o membro do corpo de Cristo para o enfrentamento de situações especiais. Importante manter em mente que tal manifestação visa o proveito da igreja de acordo com a vontade do Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo é que concede ao crente a igreja como ele quer. Então, eu orei domingo de manhã pela Amanda, para ela ser batizada com o Espírito Santo na igreja. E quem que batiza? O Espírito Santo. Isso foi na sala do jovem, viu? Nós teve 2 orações lá. Nossa, tremendo. E quem que dá o dom? Deus. Se Deus quis batizar a Amanda, foi porque Deus quis. E o dom que a Amanda recebeu é porque o Espírito Santo quis. Então, eu não tenho nada a ver com isso. Eu só oro e peço para que venha derramar. E ele dá para o que for útil à igreja.
1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 e versículo de número 11. E não se destina a entender interesses pessoais. Então, eu quero o dom de cura porque eu vou abrir igreja. Eu quero o dom de ciência, de maravilha, de palavra, porque eu quero... Para, não é para você, é para o corpo de Cristo. Vamos lá? Mais uma citação aqui de Stanley Orton, que na verdade lembrando que Stanley Orton é o redator, o compilador, o organizador da teologia sistemática. Mas quem fala aqui é o David Lean. Ele diz assim: este dom pode incluir a capacidade especial de inspirar fé em outros. Opa, peraí, deixa eu olhar direito aqui, que isso aqui é interessante. Como é que é? Este dom pode incluir a capacidade especial de inspirar fé nos outros, como fez Paulo a bordo do navio em meio à tempestade. Peraí, então eu posso ter o dom da fé. Olha o que está dizendo aqui, ó. Eu posso ter o dom da fé. Que história é essa daqui? Paulo está dizendo, ó, não se preocupa, ninguém vai morrer. Paulo, naufrágio, o navio está partindo no meio. Ninguém vai morrer. Ponto. É isso. Então eu tenho tanta fé, tanta convicção da fé, que quem está me ouvindo gera fé também. Acredita, passa a ter essa fé. Foi a história de Paulo em Atos capítulo 27, também uma história maravilhosa, tá bom? Ainda fala aqui no auxílio professor da víbora que picou a mão de Paulo. Paulo vai morrer! Oh, Jesus, sabia de nada, era fé, irmão. O povo entendeu que Paulo era o escolhido de Deus ali, quem não o conhecia, né? Já que estavam conduzindo ele para Roma. Mas pensa nisso, eu gostei disso aqui que eu vou marcar, peraí. Eu gostei. Isso aqui é interessante. Isso aqui mexeu com o meu íntimo. Este dom pode incluir a capacidade especial de inspirar fé em outros. Isso aqui é bonito, hein? Então, quem tem um dom da fé pode gerar fé no outro. Show de bola. 1.3, o dom da fé em ação no Antigo Testamento. Aí vamos falar um pouquinho do Antigo Testamento, né? Apesar que nós já lemos Hebreus. Aliás, você vai ler o livro de Hebreus, tudo aí. Tudo. Você vai ler o livro de Hebreus, capítulo 11. Mas vamos falar aqui no Antigo Testamento. Diz assim... podemos ver este dom em exercício em várias oportunidades do Antigo Testamento. Por exemplo, Moisés tendo à frente as montanhas, atrás o Mar Vermelho e quem? Faraó. Me lembra Shirley. Lá vem Faraó. Eita Deus, eu não sei cantar, Jesus. Por que tu me dá essa música na mente? Mas a música de Shirley, né? E Shirley canta bem assim. Lá vem Faraó. Faraó morreu. E quem prevaleceu foi o povo de Deus. Eita glória! Vamos lá. Avançando com o seu exército de carros e cavaleiros, exerceu o comando recebido de Deus e atravessou com o povo de Israel, que naquele dia viram o milagre acontecer. Irmão, Jesus, eu tô fogueado que o norte tá caindo até da mão, porque o pregador, pastor, evangelista Diego, eu não lembro sobre o nome dele. Que bênção, irmão. Deus não vai te usar com nada novo. Deus vai te usar com o que você tem. Moisés tinha um cajado e foi o cajado que virou serpente e comeu as serpentes no milagre lá no templo de Faraó. E foi justamente com o cajado que Moisés estende e o mar se abre. E Deus está disse para mim naquela noite, está dizendo para você agora. Deus vai usar você com o que você tem na mão. Você recebe? Eu recebi, por isso que eu estou aqui. Eita glória! Também vimos o exercício do dom da fé na vida do profeta Elias. Elias, irmão. Elias é o profeta que a minha esposa mais admira. Antigo Testamento, Elias. Não, Elias. Mas tem Elias, é o profeta que a minha Rose admira. Elias. Fez como? Elias, quando este desafiou os profetas de Baal e de Azera para revelar ao povo quem era o verdadeiro Deus em Israel. Onde é que está escrito? Livro de 1 Reis, capítulo 18.
cai fogo do céu. Fernandinho, cai fogo do... Eita, Jesus, por que eu tô cantor hoje? Outro personagem que observamos no Antigo Testamento que faz uso deste dom da fé é o nosso querido Daniel. Eu estudei já sobre o livro de Daniel, Jesus, Ezequiel, Levítico, Esté, Salmo, Daniel. Estudei sim no livro de Apocalipse. Na lição de Apocalipse tem uma lição completa sobre o livro de Daniel. É isso mesmo. Neemias, 1 Coríntios. Eu que estou olhando para a minha parede das minhas revistas ali, né? Eu estou ali maravilhado com... Mas já estudei sobre Daniel, sim. Estudar sobre Daniel, irmão. Capítulo 9, ó. Daniel também exercitou fé. Daniel demonstrou uma fé sobrenatural ao permanecer orando ao Senhor, mesmo sendo sabedor que isso poderia lhe custar a própria vida. Isso aqui é Daniel, capítulo número 6. Daniel, eu acho muito interessante a história de Daniel. Lógico, toda a história de Daniel. Eu falava isso domingo retrasado, porque domingo passado eu estava com os jovens. Domingo retrasado eu falava isso dizendo o quê? Que Daniel é um daqueles profetas admiráveis, irmãos, porque Daniel é levado ainda jovem para a Babilônia. Chega na Babilônia, quem é o rei lá? Nabucodonosor. Pois é, Nabucodonosor morre, quem entra é Belsazzar, o neto de Nabucodonosor. E quem está lá? Daniel. Tekel, fugiu agora a frase. Pesado fosse e em falta fosse achado, o teu reino hoje será rasgado. Então, manda buscar quem? O velho Daniel. Aí o que acontece? Belsazzar morre, quem entra? Ciro. Ou seja, Ciro não, Dário. Entra o Dário. Então, Daniel passa por Nabucodonosor, passa por Belsazzar, passa pelo rei Dário e permanece o homem de fé, de pé, Daniel, simplesmente porque era fiel. E justamente no reinado de Dário é aquela tramóia. Qual é a falha de Daniel? Qual é o problema de Daniel? Daniel peca aonde? Ele é corrupto aonde? Ele rouba aonde? Ele mente aonde? Ele pega o que não é dele aonde? Aonde? Em lugar nenhum. Então vamos fazer uma armadilha. O defeito de Daniel que nós vamos apontar o que ele tem de defeito, aliás, o que ele tem de qualidade, vamos apontar como defeito. E qual era a qualidade de Daniel? Orava 3 vezes por dia. 3 vezes por dia. Orava Daniel. Então, lembra? Nosso devocional, você começa o seu dia com o devocional. Meio-dia, oração. À noite, oração. Daniel orava 3 vezes por dia. Já que ele tem uma qualidade, vamos usar essa qualidade para fazer como defeito. Qual é? Vamos fazer um dito dizendo que durante 30 dias ninguém ora, ou reza, ou se prostra, ou presta culto a outro Deus, a não ser a Dário. Dário disse, gostei disso aí, honra para mim. Porém, Daniel disse, a minha honra tem nome, a minha honra e a minha glória tem dono e é Deus. Daniel continuou orando, foi lançado na cova do leão e no final das contas, rei Dário chega de manhã e fala, Daniel, acaso o teu Deus, Daniel, aleluia, te livrou? E Daniel grita lá da cova dos leões, vive, ó rei, que não me foi achado em falta, nem perante Deus e nem perante ti. Eita glória! Aí Daniel sai, irmão, e pronto, você conhece a história. Fé é essa, mesmo que me mate, vou continuar orando. Foi a vida do Daniel. Ponto número 2, chegamos no nosso ponto número 2. Vamos falar de curar. Curar todo mundo quer, né, irmão? Todo mundo quer uma cura. Que, irmão, mas se tu morrer não vai para o céu? Vai, mas se apega o que falou Paulo, quando diz bem assim, melhor para mim é ir para o céu, mas eu prefiro ainda estar com vocês para poder continuar instruindo vocês, orientando vocês, mesmo sabendo que me espera é a glória no céu, galardão, estar com o Pai, mas eu preciso estar com vocês para anunciar a palavra, não que eu tenha medo de morrer, mas que eu tenho ainda uma obra para completar, dons de curar. É através deste dom que o Espírito Santo oferta ao crente o poder de Deus para que seja capacitado a fim de realizar a restauração da saúde de alguém por meio
sobrenatural. Mas aqui me chamou a atenção algo aqui, professores, alunos, amantes da palavra de Deus. Olha só o começo aqui, ó. Através deste dom que o Espírito Santo oferece ao crente, o poder de Deus para que seja capacitado. Meu irmão, é um privilégio meu e seu. Aqui, anota aí, ó. É através do dom que o Espírito Santo oferece ao crente, a mim e a você, o poder de Deus para que seja capacitado. Então, logo é um privilégio nosso, não é verdade? 2.1. A razão de ser conhecido como dons de curar. Aqui ele vai trazer essa colocação, e não dom de cura, mas dons de curar no plural. Olha só. Podemos constatar na Bíblia que este dom se encontra no plural devido às duas palavras no original serem expostas desta maneira. Sentimos-nos de que o texto grego expressa inteira se encontra no plural. Então, quando Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 12, 9, não tem margem para ser no singular. Completamente no plural, tá bom? Sobre este dom, o teólogo pentecostal Dr. Stanley Orton, não vou repetir, que está no grupo no Telegram, aí na descrição do vídeo, que você já sabe. Assim, parece que ninguém recebe o dom exclusivo de cura. Pelo contrário, muitos dons de cura estão à disposição para satisfazer as necessidades de casos específicos em ocasiões especiais. Falei igual o meu pastor Eli, que quando ele quer dar ênfase a algo, ele fala bem assim, dons de curar, né? Especiais. Ele puxa o S, um pernambucano. Então veja o que diz Stanley Orton. Ele está dizendo que nem todo mundo, que eu já dei uma introdução, nem todo mundo recebe todos os dons de curar, mas recebe capacitação específica. Eita, pastor Eli. Vamos lá, 2.2. A relevância deste dom para a Igreja de Cristo. Qual é a importância? É relevante mesmo? Vamos ver. Podemos dizer que a cura divina faz parte da obra redentora efetuada por Cristo na cruz. Por quê? Deixa eu ver se é aqui que ele vai citar. É aqui mesmo. Deixa eu marcar aqui. Ele vai citar aqui, ó, você que não tem Bíblia, abre aí, livro de Isaías 53, verso 4 e 5, vai citar todinho aqui, por isso que eu não vou abrir a Bíblia, que os dois versos estão aqui, tá bom? Que diz assim, ó, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Tudo no plural. Ficou aí parecendo mistura de carioca com pernambucano que sou. Tudo no plural, irmão. Tudo no plural. Repetindo, Isaías 53, versículo 4 e 5. Assim, deste modo, é de extrema relevância na vida da igreja, pois retifica a mensagem do Evangelho, que é o poder de Deus para salvação de todos aqueles que crê. Por que me lembra aqui? Porque um domingo retrasado. A gente estava ministrando na igreja, na escola dominical, e a irmã, Gislaine, acho que esse é o nome da irmã, a esposa do pastor Marcos. Ela disse: eu preciso de oração, eu estou enfermo, eu vim para a escola dominical para receber oração e ser curada. Eu disse: sem problema, pega o óleo, vamos ungir a irmã e vamos orar. É responsabilidade da igreja. Nós oramos, e quando foi de noite,
A sua igreja, a Assembleia de Deus, se você for Assembleia de Deus, a sua igreja tem esse costume. Qual o costume, professor Tony? A oração da fé. Como é que é a oração da fé? A gente começa o culto, com o hino da harpa, o louvor, leitura da palavra, aí o pastor ou alguém designado pergunta, alguém tem um pedido de oração especial? Aí eu levanto a mão, peço oração pelo meu filho, Rosio, peço oração pela minha Rose, peço oração por mim, e vai assim, orações específicas, né? E a irmã vai, levanta a mão e diz, eu quero testemunhar. Eu te disse, fale, minha querida, eu vim para a escola dominical doente, sem poder, com o corpo moído, e eu cheguei aqui, os irmãos pegaram o óleo, colocaram na minha cabeça e eu estou curada em nome de Jesus. Professor, na escola dominical tem cura? Oxe, e nós não estamos falando de Jesus não, é? Mas menino, apoio na escola dominical tem batismo com o Espírito Santo, tem cura, tem revelação, tem milagre. Não, professor, tem que ser negócio mecânico. Tem não. Eu te convido a assistir uma aula do pastor Eli. Para, irmão. Para, irmão. Não dá, irmão. Eu tô falando pra você, não dá pra gente. Dá não, irmão. Deixa aí. Pois a irmã foi, testemunhou cura. Quer ver um milagre, outro milagre maior do que a cura da irmã? O meu amigo Pedro, hoje ele é evangelista. Pedro estava no último estágio para ser consagrado aos demônios. Já tinha raspado a cabeça, já ia dormir 3 dias na casa escura lá para comer aquelas coisas nojentas lá, para a vida dele pertencer a Satanás. Aí eu trabalhava junto com ele, aí eu no juízo dele, ó, tu tem que ir para a igreja, tu tem que ir para a igreja, tu tem que ir para a igreja, tu tem que ir para a igreja. E ele disse, cara, pelo amor, eu não aguento mais. Eu vou enlouquecer com você. Se eu for na tua igreja, tu para de estar me chamando de ir para a igreja? Eu disse, para. Você vai para a igreja? Ele disse, vou. Eu vou, que é para você parar de me encher minha paciência. Ele não falou isso, ele chamou um palavrão, né? Eu vou. Agora para de me chamar de ir para a igreja. A cada frase que você dá, você diz, vamos para a igreja. Jesus te ama, Jesus te quer. Eu vou, se eu for, tu para. Eu disse, paro, vamos para a escola, vamos para a igreja. E ele disse, que dia? Escola dominical. Ele disse, que dia, que hora? 8 horas da manhã. Tá bom, eu vou. Agora, não enche mais a minha paciência. Ele não falou paciência, não, ele falou outra coisa. Aí lá vai Pedro para a igreja. E eu estava dando aula. Qual foi a revista? Lembro da lição. Depois, como é que é a frase? Para o homem cabe apenas morrer uma única vez. Depois disso, segue-se o juízo. E eu comecei, ó. Tome Jesus, e tome Jesus, e tome Jesus, e tome Jesus. Eu sabia que não era crente, era satanista, pronto para ser entregue para Satanás. E eu, tome Jesus. Aí no final do culto eu disse, irmão, nós temos um convidado aqui. Não é muito normal na nossa igreja, mas se tem um não crente no nosso meio, a nossa responsabilidade é convidar. Quando eu disse é convidar, que eu procurei o Pedro já estava no altar de joelho, dizendo, eu quero esse Jesus, na escola dominical. Você tá de brincadeira? Entra no meu Facebook, o nome dele é Pedro Alcântara. E tu sabe o que ele é hoje? Evangelista. Pedro. Foi salvo aonde? Escola dominical, irmãos. Aí ele me chamou para pregar na igreja dele. Ele não é pastor lá, né? Ele congrega lá. Aí eu fui pregar lá. E ele pediu para eu contar esse testemunho na minha visão, porque ele já tinha contado o testemunho na visão dele. E aí eu fui contar esse testemunho na minha visão. Aí um rapaz levanta a mão, ele disse, então foi você que me fez fechar o terreiro? Eu disse, como assim? Eu era o pai de santo do Pedro. E Pedro foi lá, aceitou esse Jesus, falou de Jesus para mim, e eu tive que fechar o terreiro porque eu entreguei a minha vida para Jesus também. Por conta de quê? Da escola bíblica dominical. Irmãos, isso é milagre de poder para salvação, irmão. Isso é a maior salvação que a gente pode ter. Aliás, a maior cura que a gente pode proclamar é a salvação. Cura de quê? Da alma. Cura do espírito. Cura do corpo pecaminoso. Irmão, misericórdia. Jesus. Vamos lá. Você entende que às vezes não dá para você colocar numa caixinha? Não dá, irmão. Vamos lá. 2.3. Ninguém pode dizer que possui este dom. Olha só. Ninguém pode dizer que possui esse dom.
Por quê? Porque esse dom, ele é para a ocasião. Eu não tenho o dom, eu não sou proprietário do dom. O dom é do Espírito. Então, esse dom, dizer qual é o dom, é muito difícil. Não dá para encaixar muito, não. Vocês estão gostando da aula, não estão? Estão gostando? Então, o montão está diferente? Tá. O montão hoje está. Mas Deus é maravilhoso. Os dons de curar é uma capacitação especial em circunstâncias que exigem a atuação divina no Espírito Santo na vida do crente. Aquele que recebe não deve achar que este dom lhe pertence. Já falei sobre este assunto. O teólogo pentecostal quem? Stanley Orton. Nos deixa o seguinte pensamento: ninguém pode dizer eu tenho o dom de curar, como se este dom pudesse ser possuído e ministrado ao bel prazer. Fazia tempo que eu não olhava isso aqui, viu? Bel prazer pessoal. Cada cura necessita de um dom especial, não a pessoa, o dom, mas por meio daquela pessoa para indivíduo doente, de forma que Deus recebe toda a glória. Ele é quem cura. Aqui eu quero dar um ênfase aqui, ó. Vamos lá aqui, ó. Vamos lá. É para a glória de Deus. Então, sabe quando Jesus diz lá em Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, agora me fugiu a memória: Senhor, Senhor, em teu nome curamos, em teu nome pregamos, em teu nome expulsamos demônio. Volta lá para a cura. Em teu nome curamos. Eu disse isso para o meu filho já várias vezes, eu falo isso para ele, sempre que tem oportunidade, quando o assunto é pertinente. Pai, por que a pessoa é mentirosa, está enganando as pessoas e Deus age com cura? Porque quem precisa de cura não é o maldito que está enganando o povo, é o povo que está ali. Então ele faz o milagre por amor daquela pessoa. Por isso que Jesus diz bem claro: em teu nome curamos, tá? E Jesus vai dizer o quê? E eu vou dizer abertamente: eu não vos conheço, eu não conheço você, mas Senhor, eu curei. Então você curou porque a pessoa estava necessitada da cura. Então eu fiz por misericórdia dela e não por conta de você. Tá? Glória. Eu estava falando que a minha fala, eu gosto de dizer, nós somos assembleanos, fica dizendo, receba. Aí vem aquele moço lá, o rapazinho lá, como é o nome dele? Luva de pedreiro, acho que é esse o nome dele, que tudo dele, receba. Aí pronto, vai dizer que nós estamos imitando luva de pedreiro. Só que o luva de pedreiro, ele está imitando nós, porque na igreja a gente só fala isso, receba o poder em nome de Jesus. Olha aí, ó. Então que o luva de pedreiro receba a salvação. Sim, vamos orar por ele, para ele ser salvo, em nome de Jesus. Certo? Então, porque tem cura no meio daqueles que enganam o povo para o seu bel prazer, como nós lemos aqui, porque o outro é que está precisando de cura. Tá bom? Ponto número 3, operação de maravilha. Eita Deus! Já está na lição 3, Jesus. Opa, no ponto 3. Ô, meu pai, bora lá. Tá tão bom a aula, tá tão bom, tá tão bom. Vamos lá. Por este dom, o Espírito proporciona o poder de Deus ao crente a fim de transmitir uma resposta sobrenatural mediante uma operação divina, como nos mostra a Bíblia. Este dom é difundido pelo Espírito Santo de acordo com a sua vontade para desenvolvimento da igreja e do corpo de Cristo. Só que aqui a gente tem esse sobrenatural. Deixa eu ver se ele vai falar aqui nesse ponto. Novo Testamento vai falar. Esse ponto aqui mesmo, vai falar do Antigo Testamento, porque eu estou de olho nesse ponto aqui, ó, lá para a sala dos professores, tá? Aqui quero falar sobre um ponto aqui específico, mas só na sala lá dos professores. A gente vê os dons de maravilha desde a criação até o Novo Testamento, apesar que a maior manifestação na vida de pessoas foi o Novo Testamento, porém, em situações foi o Antigo Testamento. Como assim, professor Tony? Por exemplo, mar vermelho, fogo, vento, sopro, praga, tudo o Antigo Testamento, nada para a igreja. Quando vem
no Novo Testamento trata mais na vida de pessoas, né? A gente tem Pedro saindo da cadeia, a gente tem Paulo sofrendo aquele naufrágio, ninguém morre, sendo picado pela cobra, ninguém morre. A gente tem Filipe sendo transportado de um lado para o outro. A gente tem cura do paralítico, a gente tem cura do paralítico, vários, né? A gente tem o cego, a gente tem Jesus no tanque de Betesda curando um paralítico, a gente tem Pedro e João curando um paralítico. Então a gente tem diversos momentos aí em pessoas, mas no Antigo Testamento ele age mais em situações, no coletivo. Mas vamos ver esse ponto aqui, muito interessante. 3.1, este dom não é por mérito humano, de maneira nenhuma, nenhum dom, né? Se você quiser marcar de caneta, nenhum dom, mas esse menos ainda, o dom de maravilhas, tá bom? Engana-se, porém, quem pensa que é o detentor do dom de operação de maravilha. A Bíblia deixa transparecer que em suas páginas que este dom não deve ser apreciado pelos méritos humanos, mas sim como uma manifestação do poder sobrenatural do Espírito Santo, pois a disposição da igreja para podermos reconhecer que Jesus Cristo tem todo o poder. Jesus diz bem claro, e é-me dado todo o poder. Eu gosto mais ainda quando ele diz que ele voltará com poder e grande glória. Então, esse dom de maravilhas é simplesmente de Jesus. Assim, se desejamos receber este dom, devemos recebê-lo e usá-lo para a glória do nome do Senhor, sempre para a edificação da igreja dele. Eu sei que tem irmãos que... Teve um irmão, uma lição atrás, eu não lembro qual foi agora, acho que foi de Apocalipse. Ele ficou bravo comigo aí, ficou bravinho, irmão. Ô, Jesus, fica bravo não, irmão. Porque eu disse minha igreja, minha igreja, minha igreja. Você não tem igreja, a igreja de Cristo. Eu disse, então, meu amado, quando eu faço parte, se eu sou um com Cristo, então o que é de Cristo é meu. Ô, Jesus, ajuda as pessoas a entenderem quando eu falo minha igreja. E a Bíblia diz que eu e o Pai somos um. Como Jesus e o Pai é um, eu e Jesus somos um. Então, logo, o que é de Jesus é meu. O que pertence a ele pertence a mim. Eu sou igual o filho, aliás, o irmão do filho pródigo. Estava dentro de casa e não se sentia filho. Então, tem uns povo aí, fora aí, não é aqui no canal não, é em outros canais aí, que ele é igual o irmão do filho pródigo. Como assim, professor Tony? Simplifica. É assim, o que o pai do filho pródigo diz? O que está acontecendo aí, o irmão do filho pródigo? O que ele diz? O servo diz, está havendo uma festa. O teu irmão, que foi embora, que gastou o dinheiro tudo, voltou. E o teu pai deu sandália, deu veste, deu anel, mandou matar o melhor boi que ele tinha, estava fazendo um churrascão. Ele diz, eu não vou entrar nessa festa. Aí quando o pai chega, ele pergunta, meu filho, por que você não vai entrar? O seu irmão voltou. Ele disse, esse teu filho, não é irmão dele não, é teu filho. Esse teu filho que gastou seu dinheiro com meretrizes, dissolutamente tudo, e agora volta, tu dá um banquete para ele, mata o melhor boi, e eu tô aqui dentro de casa todo dia, trabalho como se fosse um servo, tu nunca me desse um cabrito para me alegrar? Aí qual a resposta do pai? Meu filho, tudo que é meu é seu. Desde quando você tinha que pedir a mim para dar uma festa de agradecimento, matar um cabrito, um novilho, 2 ou 3, porque tudo que é meu é seu. Mas você não se sentia, você estava como filho e se sentia como escravo. O seu pai estava como escravo no mundo, mas se sentia como filho e voltou. É mister que nós nos alegremos. Tem muitos irmãos dentro da igreja que são filhos, mas se sentem escravo. Eu não sou escravo não, meu irmão. Se for escravo, eu sou o escravo do livro de Êxodo, de orelha furada. Sabe o que quer dizer isso? Eu sou servo voluntariamente, não por obrigação.
Fala, meu Deus, Jesus é uma escola bíblica dominical. Respeita aqui um canal assembleano, Espírito Santo. Aqui é uma escola assembleana irmão, vigia, senão eu vou falar em línguas, em mistério. Eu vou deixar o menino rodar, eu vou se levantar dessa cadeira. O Jesus, irmãos, quando eu falo que a igreja, volta aqui, Jesus. Quando eu falo que é a minha igreja, é porque ele diz em João 15, bora ver Bíblia. Será que está na Bíblia isso, Jesus? João viu milhares e milhares de anjos. Não era um sonho, era realidade. Vamos lá. Eu sou a videira verdadeira, João 15, e meu pai é o lavrador. Toda vara, não entendi, é verdade, isso, Jesus. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e lança para aquele que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós estáis limpo pela palavra que vos tenho dito. Opa, versículo 4, achei. Estáis em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira, vós a vara, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Jesus é a videira, nós é a vara, e se nós está na vara, na videira, e nós somos a vara que está em Jesus, então nós não somos dois, nós somos um, nós nos unimos um só. Quando nós pega do cálice, toma do vinho e dizemos temos comunhão do corpo e do sangue, nós somos um. Então se a igreja é de Cristo, a igreja também é minha, porque nós somos um só. Se você não se sente um com Jesus, o problema é seu. Eu me sinto um só com Cristo todos os meses, porque eu estou enxertado na videira que é Jesus. Então, eu e Jesus somos um. Então, se a igreja é de Jesus, também é minha, porque nós somos um só corpo. Eu sou um só com Jesus. Ponto. Vamos seguir. Vamos seguir. 3.2. O dom de operação de maravilha acompanha toda a Bíblia. Ao longo dos relatos bíblicos é possível atestar que Deus opera obras extraordinárias além do poder e a compreensão humana, enquanto leva adiante o seu perfeito plano. Ponto. Vamos falar do Antigo Testamento. Vemos neste dom por todo o Antigo Testamento, como também no Novo Testamento, tanto um quanto no outro. O ministério terreno de Jesus foi marcado por operações de maravilhas, assim como o ministério dos apóstolos, estando disponível para a Igreja de Cristo até os dias atuais. Se é que você sabe, né? Eu já ensinei isso para vocês. Que os reformados não acreditam que esses dons estejam em evidência hoje. Mas como você está numa escola bíblica dominical, que o professor está quase... Aleluia! Então, isso aqui é um traje para os reformados. Então, vamos lá. No Novo Testamento, aqui, o ministério terreno de Jesus foi marcado por operações de maravilha. Assim também a vida dos apóstolos e também está disponível para a Igreja de Cristo nos dias atuais. Nós somos continuistas, ou seja, cadê a teologia sistemática de William Grunner, exaustiva e atual e exaustiva. Ou seja, nós acreditamos, irmão, que todos os dons que estão aqui, nós somos assembleanos, mas acreditamos que está em pleno vigor, não mudou nada, foi na vida de Jesus, foi na vida dos apóstolos e é na vida da Igreja de Cristo até os dias de hoje, porque seria impossível falar, agir e se mover na presença do Senhor. Segundo o comentário bíblico pentecostal, esse eu não tenho nem impresso, nem em PDF, não tenho esse dicionário aí, recomendo você, eu já ouvi, já vi, mas não tenho, mas Deus vai proverá, Deus proverá,
Deus proverá, Deus proverá. Este dom parece ter sido uma das características dos apóstolos, né? Mas não era restrito a eles. Romanos, Atos, não, passou, irmão, volta, Coríntios, Romanos, e você, Nedir, professor, marca, senão o senhor vai esquecer onde é que você está, é verdade, crente. Marca aí, Romanos 15, 19. O que diz? Vamos ver. Pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até ao Ilírico tenho pregado o Evangelho de Cristo. Mas pega o começo. Pelo poder dos sinais e prodígios na virtude do Espírito de Deus. Ele está dizendo, estou pregando em todo lugar. Ao Ilírico tenho pregado o Evangelho de Cristo. Tem um versículo marcado aqui, deixa eu ver, 20. E desta maneira me esforço por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundação alheia. Eu lembro que foi isso aqui. Alguém perguntou, professor, você acha certo abrir uma igreja do lado da outra? Então, segundo Paulo, Romanos capítulo 15, verso 20, não precisa, porque Cristo tem que ser anunciado onde ele não é. Professor, no YouTube, o senhor tem um canal, eu posso abrir um canal no YouTube? Deve. Mas por quê? Não já tem algumas dezenas? Tem, mas nem todo mundo ensina como eu ensino. E a igreja? Mas a igreja é uma só. Quando nós tratamos de um só corpo de igreja, nós temos o mesmo segmento. Não tem lógica ter. Pode até ter uma discussãozinha aí. Pode ter uma Deus e Amor, pode ter uma Universal, pode ter uma Assembleia de Deus, pode ter uma Mundial, pode ter uma Presbiteriana, pode ter uma Metodista. Assim ainda dá para relevar. Não é o ideal. Veja bem, existe o ideal e existe o aceitável. Mas o que não é aceitável? Do lado da Assembleia de Deus Ministério do Belém, você abriu uma Assembleia de Deus Ministério do Madureira. Tem lógica. O fundamento é o mesmo. A pregação é a mesma. O ensinamento é o mesmo. Então não tem lógica. Agora, quando você fala de uma Assembleia de Deus e uma presbiteriana, é completamente diferente. Quando você fala de uma Assembleia de Deus e uma Deus e Amor, diferente. Você entende? Então, não é aceitável, digo de novo, não é aceitável, mas é entendível, tá errado, não tá? Não vou gritar para minha mulher porque ela tá no quarto estudando, mas não. Gente, fugiu a palavra agora, deixa quieto. É aceitável, tá bom? Mas essa foi a discussão, por isso que ele está marcado. Por isso que a gente tem que edificar Jesus não tá. Já no YouTube, cada professor tem uma dinâmica. Eu fico muito feliz que o pastor Júlio César, do canal Boa Semente, irmão, ele gostou do meu canal. Ô, pastor Júlio, um abraço para o senhor. Ele é pastor, dirige igreja, tem um canal no YouTube e ele prega completamente diferente de mim. Como outros irmãos, ensina completamente diferente. E por que é importante isso? Para que outras pessoas se identifiquem. Aqui hoje mesmo, hoje eu tô 100% chamuscado, irmão. Tô pegando fogo, Jesus. E tem outro professor que é mecânico. Aqui, eu fico ouvindo o pastor J.S. Silva, acho que é JC Silva, pastor. Ele lê a revista assim, irmão, na calma, é sempre lendo, é sempre... Cada um de uma maneira, irmão. E Deus vai o quê? Deus vai crescendo, a palavra dele vai crescendo. Então, professores, não tenha vergonha do seu jeito, é o seu jeito. Entenda isso, aceite esse seu chamado para ensinar do jeito que Deus te capacitou, que eu estou usando tudo que Deus aqui me deu. 3.3, aí, caminhando para o final. O dom da operação de maravilha no Novo Testamento. Falamos um pouquinho do Antigo, vamos falar do Novo Testamento. Vemos também no Novo Testamento a operação de maravilha, além de socorrer o necessitado como um sinal de Deus que chama e atrai as pessoas para ouvir a mensagem acerca de Cristo para conversão. Podemos citar como exemplo
Quando Pedro e João se dirigiam ao templo para orar e encontraram um homem coxo desde o ventre de sua mãe e pelo poder do Espírito Santo, Pedro ordena que ele se levante e ande em nome de Jesus. Tal milagre faz o povo correr para junto dos apóstolos e do homem curado. Então Pedro aproveita o ajuntamento e transmite a mensagem acerca de Jesus Cristo. Então veja bem, para que vale o milagre? Para que o milagre ele é? Para atrair as pessoas para Cristo. Então, quando a gente fala das igrejas que abrem por causa de cura, as pessoas só vão falar de cura, e não tem, irmãos, e não tem o intuito de falar de Jesus. Já Pedro, quando é que eu estou falando e lendo aqui, então quando Pedro traz a cura e o povo vai querer ver Pedro, vai querer ver João, ele aproveita não para chamar atenção para si. Tá vendo? Aqui tem milagre. Essa igreja tem milagre. Esse canal tem milagre. Não. Ele chama atenção para Cristo. Olha só. Diz aqui, versículo 11. E apegando-se pela mão Pedro e João, todo o povo corria atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro ouviu isso, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Pedro disse: não é nós não. Não põe nós em pedestal, não. Não põe nós em honra, não. Pedro diz: não é nós. Está aqui, irmão. Atos capítulo 3, verso 12. Não é aqui essa igreja, esse canal. Não. É Jesus. Aí Pedro vai e exalta Jesus. Olha aí, ó. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. O Deus de nossos pais glorificou o seu Filho Jesus, a quem vocês... Aí Pedro chega, na costela, irmão. Quebra umas 2 ou 3 de uma vez só. A quem vocês, entregastes e prendeste, fosse a face de Pilatos, negaste, tendo ele determinado que fosse solto. O que Pedro está dizendo? Pilatos queria soltar Jesus, que vocês entregaram, mas vocês não quiseram. Mas Pedro continua falando. Mas vós negaste o santo e o justo e pediste que vos deste o homem homicida, Barrabás. E maltrataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunha, e pela fé no seu nome, não é no nome de Pedrão, não é no nome do Tony, não. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer, e este que vedes e conheceis, e a fé que por ele deu a este, na presença de todos vós, está perfeita saúde. Sabe por que esse homem está andando? Porque ele... Jesus foi que concedeu, mas não esqueça, foi vocês que mandaram matar ele, ainda não pediram o ladrão, o Barrabás. Pedro juntou e disse: não é nós não, é esse que ressuscitou, é ele, a fonte é ele, a videira é ele, o sol da justiça é ele. Eu gosto de uma frase de um pregador que fugiu agora, acho que é Júnior Trovão. Você sabe por que tem muita estrela na igreja? Porque o sol da justiça parou de brilhar. A estrela nunca deixou de ter o seu brilho, mas quando nasce o sol, a estrela perde ou deixa de emanar o seu brilho. Sabe quando é que tem estrela na igreja? Quando tiramos o sol da justiça de dentro dela. Glória. Aleluia. Ô Jesus, vamos concluir aqui.
que hoje o professor Tony está derramando. Como observamos no decorrer desta lição, os dons de poder são habilitações ofertadas à Igreja de Cristo para exercer a obra confirmada pelo Senhor, pelo poder sobrenatural do Espírito. O que dizer a não ser: derrama, Senhor, sobre nós a tua presença, o teu mover, o teu agir, o teu querer. E eu só tenho a dizer: glória, glória e glória. Por aqui, Tony Pinho, canal Bíblia para o Cotidiano. Eu espero você no nosso devocional. Deixe o Espírito derramar em tua vida aí, crente. Que Deus te abençoe. Eu espero você amanhã. Amém.